doutor Edgar. Isso ela pode ser guardado, prioridade competente judicial de Vamos vir aqui para a capital agora. Aqui na capital, o que está acontecendo aqui é essa briga. São várias brigas, mas uma delas que se destaca ainda é a briga do PSDB. Né? A prefeita, enquanto ela intensifica essa movimentação dela rumo à reeleição, como a gente falou aqui já algumas vezes, semana passada, por exemplo, a gente vê aí o senador, ex-senador Ataídes, presidente regional do partido, também se movimentando, se reuniu, por exemplo, com o Raul Filho no sábado, disse que há uma grande chance do PSDB caminhar com o Raul Filho e já avisando que vai convocar uma prévia para a primeira quinzena de abril entre os pré-candidatos do partido, para que o próprio partido decida quem vai ser o candidato a prefeito. E tem, além da Cinti, já deveria ser natural, numa situação normal, quem tem o mandato é o candidato natural, não é o caso, então seria a Cíntia Ribeiro, o próprio Ataídes e uma outra pré-candidata que surgiu aí nas últimas semanas, que demonstrou interesse, é a deputada estadual Luana Ribeiro. Essa é uma briga que se arrasta já há tempo demais, eu acho que já passou do time. Eu acho que a situação chegou a um ponto de perigo muito grande para a prefeita Cíntia. Ela tem que tomar uma decisão partidária e continua arrastando isso com a barriga e a gente não sabe até quando. E a direção nacional, eu já disse isso, a direção nacional se comporta como um verdadeiro tucano, em cima do muro. Ela acena para um lado, mas não se movimenta para o outro também. Ou seja, o presidente vai para as redes sociais e diz que apoia a Cíntia, que a Cíntia é candidata, é prioridade, mas também não age. Então permite que o ex-senador Ataídes também possa continuar trabalhando com essa possibilidade. Vamos voltar aí, o que eu ia falar? Vamos falar com o Doc primeiro. Doc, vai lá. E aí, como que você vê essa situação do PSDB? Bom, eu vejo exatamente assim, passou da hora do PSDB nacional tomar posição em Palmas, porque aqui se formou um verdadeiro balaio de gatos, não é? A prefeita municipal, que tem uma gestão bem avaliada, que tem um serviço prestado, não pode ser candidata natural porque os donos do partido não permitem, né? E automaticamente ela arrumou dois inimigos, uma que era filha do João Ribeiro, marido dela, e outra que era compadre, sucessor do marido. E os dois comandam o partido. E a Cíntia, ou ela pede para a direção nacional do partido tomar posição e garantir a ela a legitimidade para se candidatar à reeleição, ou ela sai do partido. Porque a gente já disse isso aqui inúmeras vezes, mas é necessário reforçar. Essa questão da Cíntia não definir para onde ela vai, impede, por exemplo, o Lúcio Campelo, aliado de primeira hora, que foi expulso hoje porque está com ela, de não ter lugar para ir. Ele não sabe para onde vai porque está esperando a Cíntia definir. Isso é um problema grave, porque o grupo político não se forma. Né? Então, ou a Cíntia dá um basta na direção do PSDB e manda eles se posicionarem, e manda o Ataídes colocar a viola no saco, ou não faz isso e sai do PSDB, porque quem manda lá no PSDB é o Ataídes mesmo e pronto, acabou. Aliado à força da Luana Ribeiro, que é uma pessoa também que todos nós sabemos que não bate com a Cíntia também, por razões particulares entre elas que não irem aqui comentar. Ok, mas assim, essa situação precisa ser definida urgentemente, Cleber. Sabe? Essa questão do PSDB em Palmas, o time já acabou, já passou da hora disso ser definido. E, não obstante a isso, acredito que antes dessas prévias aí, assim como foi engavetada a expulsão da Cíntia num primeiro momento, eu acho que quando o Ataídes peitar mesmo de fazer essas prévias, eu acho que o PSDB nacional intervém aqui e não permite que essas prévias ocorram. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho.
Mas não pode aguardar a prévia, porque as prévias já são depois do fim do prazo de filiação. Se a prefeita se deixar levar por isso e ir para as prévias, ela vai entrar em maus lençóis. Essa é uma questão. Assim, pode ser que não? Pode ser que não, que de repente a direção regional, nacional do PSDB mete o pé e resolve a parada. Mas isso tá numa área de risco que não dá para uma pessoa que tem mandato na mão confiar. Não tem condições. Arnaldo, comenta isso aí, companheiro. Como que você vê essa questão aqui? Eu estava refletindo aqui sobre essa situação e cheguei à seguinte conclusão. De duas, uma. Ou Cíntia sai amigavelmente do partido, escolhe logo o outro, ou ela permanece no partido e parte para a briga, para pegar o partido para ser presidente ou para colocar alguém do seu grupo e definir isso aí e ser candidato. Porque se ela tiver que sair do partido retirada e não conseguir viabilizar a candidatura à reeleição dela, ou se ela tiver que mudar de partido porque a situação ficou tão insegura dentro do PSDB, ela já sai com a derrota. Ela já vai com uma pré-derrota para as eleições, que foi a derrota dentro do próprio partido. Então, ou ela diz assim, olha, esse PSDB está muito incerto, muito inseguro, bagunçado, eu vou trocar de partido aqui e definir minha candidatura. Ponto. Ou então ela diz, eu vou ser candidata pelo PSDB, vou na nacional resolver isso e fico aqui. Ponto. Porque se ela tiver que sair por pressão, ela já sai, na minha visão, com a primeira derrota. Zacarias, quer comentar esse assunto, Zacarias? Briga partidária. É engraçado a situação da nossa prefeita aí, na capital. Ela está numa situação que, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Então, fica difícil administrar isso. E, por enquanto, até agora, ela está empurrando com a barriga uma decisão. Eu não sei se isso favorece ou complica ainda mais a situação dela, Kleber. Eu até acho, sou mais radical no seguinte sentido. Eu acho que essa situação chegou a um limite da segurança jurídica. Nós temos aqui na história do MDB, vários partidos, e que isso aí houve decisão nacional, e isso arrastou numa briga jurídica que leva tanta instabilidade, tanto desgaste, que não compensa. Eu, sinceramente, se eu estou do lado da prefeita, eu recomendava ela sair do PSDB, independente do que vai acontecer, do que a direção nacional vai fazer ou deixar de fazer. Porque eu acho que nesse momento já extrapolou essa linha da segurança jurídica. Qualquer decisão que vier aí, por exemplo, da Nacional, vai ser judicializada. O Ataídes vai para a justiça, aquela coisa toda. Pode ser que resolva? Pode ser que resolva. Tal. Mas, enfim, você está a fim de ir por instabilidade? Eu acho muito complicado, né? Mas, enfim. Olha, só para observar, o nosso amigo Arnaldo Filho está meio gripado, né, Arnaldo? Mas está aí firme e forte, comprometido aqui com a notícia. Vamos passar lá, Doc? Pois não. Não, só um adendozinho. E, não obstante a isso, a Cíntia, por exemplo, tem ofertas da Dorinha para ir para o DEM. E não há nada mais parecido com o PSDB do que o próprio DEM. Então, assim, em termos de ideologia partidária, não mudaria nada. Não, né? Não. Então, vai para o DEM logo, a Dorinha que manda lá, já anula o Gaguinho, já resolve a vida, né? Só que ela ia entrar em outro problema. Ela ia sair de uma fogueira e ia pular. Sim. É do fogo para a brasa. Eu também já falei isso várias vezes. Ela ir pro DEM é sair do fogo para a brasa. Doutor, educação da pode ser muito guardado. Prioridade competente de